deu um testemunho aqui, né, de tudo que Deus já fez através de Jesus na vida dela e como essa igreja aqui, não sei como é que a orelha do Bruno estava queimando lá, que a gente falou tanto dele, né? E foi bênção demais, né? Ouvir a Juliana, ouvir um pouquinho, né, do que Deus tem feito na vida deles, como família, e saber que essa igreja, essa comunidade foi um instrumento de Deus para isso. Assim também na vida da Priscila, que está aqui com a gente, muito tempo, é filha dessa casa, né? Então quero, assim como fiz com a Juliana pela manhã, honrar os filhos dessa casa nesse tempo, né? De estar agradecendo e orando para que Deus use a vida dela nessa hora, né? Que ela testemunhe aquilo que Deus colocou no coração dela, que ela possa transmitir para abençoar a nossa vida também, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, como nós somos gratos, Deus, pela vida da Priscila, pelo seu envolvimento aqui, desde quando chegou nessa casa, do trabalho, do envolvimento, da dedicação. Pai, quantas lutas, quantos desafios tua filha e essa casa passamos juntos, mas com perseverança nós chegamos até aqui. E eu te peço que o Senhor abençoe tua filha agora, use ela, aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração, que ela tenha a unção de Deus, autoridade e tranquilidade, Senhor, para ministrar o nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Lagoa. É um privilégio para mim estar aqui, compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Uma honra e uma responsabilidade muito grande. E o meu desejo, a minha oração é que não seja eu falando, né, ao teu coração, mas que seja o Espírito de Deus. E como o pastor orou, né, com perseverança, nós chegamos até aqui. Eu faço parte da Igreja da Lagoa há 15 anos. Eu fui um dos membros fundadores daqui da igreja. Eu me batizei no dia 29 de agosto de 2010. E no dia 4 de setembro de 2010 a igreja foi organizada. E eu tenho o privilégio, né, de estar aqui desde o começo. E eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, lá em Atos capítulo 2. Não sei se o Pio já botou ali. Atos 2, do 42 até o 47. Eu sei que está pequenininho ali, mas eu queria muito que nós lêssemos juntos. Amém? Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Esse texto ele começa com a expressão "e perseveravam". E a palavra perseverar, se nós colocarmos na internet, nós vamos encontrar muitas definições. Mas a definição que eu encontrei no dicionário Priberan vai dizer o seguinte: persistir em qualquer coisa empreendida, manter um propósito apesar das dificuldades, obstáculos ou desânimo, continuar firmemente.
Eu acredito que essa definição é o que mais se aproxima daquilo que Cristo deseja de nós como igreja. Que nós mantenhamos um propósito apesar das dificuldades. Que nós continuemos firmes. Mas na versão NVT, ela traz o texto de Atos 2:42, escrito da seguinte forma: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E nesse mês de aniversário, nesse período de aniversário, eu quero fazer uma reflexão com os irmãos. Quero trazer uma reflexão para nós como Igreja da Lagoa. E nós vamos observar ponto a ponto como a igreja primitiva, ela demonstrava essa dedicação de todo o coração a viver em comunidade. Porque algumas vezes nós entendemos que só alguns perseveravam, só os líderes perseveravam, só os pastores perseveravam. Mas o texto diz ali que todos se dedicavam de coração. Então, o primeiro ponto é justamente esse que nós vamos ler. Eles perseveravam em quê? Vamos falar juntos? No ensino dos apóstolos. Mais uma vez, porque eu peguei vocês de surpresa. Eles perseveravam no... Então, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Essa foi uma ordenança de Jesus. Guardar os seus mandamentos e ensinar aqueles que seriam seus discípulos. Em João 14, verso 21, e também do verso 23 ao 24, Jesus está dizendo para os seus discípulos assim, vamos ler juntos, bem alto? Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem. Eu sei que você pode ler mais alto, querido, que eu estou vendo que a casa está cheia. Então vamos ler junto, bem forte no 3. 1, 2, 3. Aqueles que aceitam os meus mandamentos serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. Lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então, amém, querido? Cristo está dizendo aos seus discípulos que quem o ama permanece em suas palavras, permanece nos seus ensinamentos, permanece na doutrina dos apóstolos como nós conhecemos, porque aqueles que permanecem na palavra demonstram seu amor por Cristo. A obra de Cristo na cruz, ela foi uma obra de salvação. Mas quando Cristo ele termina esse texto aqui de encontro com os apóstolos, ele vai fazer uma oração e ele diz para o Pai: Pai, completei a obra que o Senhor me deu. Mas como que ele completou a obra se ele ainda não tinha ido para a cruz? Ele completou a obra de ensinar aqueles homens, para que o ensino chegasse até nós, para que as palavras de Deus que foram transmitidas através de Cristo fossem transmitidas a outros e outros discípulos até que chegassem até nós. E hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos a oportunidade de aprender a palavra de Deus na nossa igreja, nas nossas células, porque essa igreja perseverou e se dedicou de todo o coração ao ensino. As palavras de Jesus. João 15, 3, 7 e 10. Jesus continua falando aos discípulos, ele diz: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. A palavra do Senhor, ela tem o poder de nos purificar. O que produz em nós a santidade é a palavra.
é nós meditarmos na palavra, é nós estudarmos a palavra, nos alimentarmos da palavra. É isso que vai produzir em nós uma vida transformada. É a palavra do Senhor. E aí ele continua no verso 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. E quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Quando somos obedientes à palavra, queridos, o amor do Pai permanece sobre nós e nós permanecemos no amor dele. Agora, quando nós nos desviamos da palavra, quando nós negligenciamos o estudo da palavra, nós vamos nos afastando do Senhor. Nós vamos nos afastando dele. Não é que Deus deixa de nos amar, não, porque Deus, ele não pode negar a si mesmo e ele é amor. Mas à medida que nós nos afastamos dele, nós estamos nos afastando do seu amor. Então, para que nós possamos caminhar com Cristo, para que nós possamos cada dia mais desfrutar do amor de Deus, nós precisamos ouvir as palavras de amor dele. A Bíblia também é uma carta de amor que Deus escreveu. Para quem? Para cada um de nós. E nós temos que ter o prazer, o desejo de nos deleitarmos nessa carta de amor que Deus deixou para nós. Como discípulos, nós temos essa responsabilidade. Mateus 28, 19 e 20, a parte A do verso 20, traz uma responsabilidade para nós como discípulos de Jesus. A ordem que ele deixou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Então, para nós, como discípulo, é mais do que um prazer, é uma responsabilidade. Cada um de nós, todos nós, temos essa responsabilidade. E o outro ponto em que a igreja primitiva, a igreja de Atos, perseverava era na comunhão. O verso 44 ao 46, ele vai dizer assim, você pode ler comigo? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém, queridos? A gente observa aqui que a comunhão, ela vai muito além do momento de lanche da célula. A comunhão, ela vai muito além do dia de social. Vai muito além do dia do amigo, da noite de filme, do passeio. A comunhão é compartilhar vida. Compartilhar vida. Historicamente, a comunhão judaica, ela implicava viver como uma família espiritual, demonstrada na prática da ajuda mútua, do cuidado com os mais necessitados e na partilha de recursos. Quantas vezes, querida, a gente sobe aqui para falar dos irmãos que necessitam de uma cesta básica? Quantas vezes a gente sobe aqui para falar das necessidades do templo? Quantas vezes a gente sobe aqui para dizer, né, que a igreja da criança precisa de ajuda? Quantas vezes alguém lá na sua célula está passando por uma dificuldade? A comunhão, ela tem que ultrapassar os momentos que a gente acha que, eu estou sentado à mesa, conversando com meu amigo, tomando um lanche. Isso é comunhão. Não, a comunhão também é quando você está na sua casa, você tem 2 quilos de feijão e o outro não tem nenhum, e você
dá 1 quilo para ele. Porque é partilhar aquilo que a gente tem. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, o texto que a gente conhece muito bem, que vai dizer que cada um contribua de acordo com o que decidiu no seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mas o verso 8 diz que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades para que possamos partilhar com os outros. Deus supre as nossas necessidades para que nós sejamos canal, querido. A palavra do Senhor diz que aquele que entrega a sua vida para Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus diz para aquela mulher samaritana que aquele que beber da água que ele dá, do seu interior fluirão fontes de água viva. Rio não fica parado, querido. Rio que fica parado é fonte de morte. Fonte de água viva, ela jorra, ela leva vida, ela leva alimento, ela leva provisão. Quando nós estamos numa comunidade só para receber, nós não somos rio, nós somos poço. E água parada dá? Água parada dá dengue. Água parada traz doença, traz morte. Então nós precisamos entender que viver comunhão é receber de Deus para partilhar com o meu próximo. É muito bom, querido, nossos momentos de alegria, de comunhão na célula do lanche, a gente conversa. É muito bom os momentos de alegria, de comunhão aqui, que a gente faz festa da roça, a gente senta na cantina e conversa. Mas é muito melhor aos olhos de Deus quando nós temos um coração generoso para com o nosso próximo. Quando nós entendemos que fazer parte de uma comunidade de fé vai muito além daquele encontro na terça, na quarta, na quinta. Vai muito além do domingo, de entrar aqui, louvar, encontrar o irmão que a gente gosta. É impactar a vida de pessoas que a gente não vê. Quantas pessoas hoje estão necessitando de algo e a gente retém? Muitas pessoas às vezes só estão precisando do seu ouvido, como muitas vezes eu precisei. Como muitas vezes o Senhor me supriu um ombro amigo que me faltou. Eu tenho certeza, querida, que outras pessoas aqui também tiveram essa experiência com Deus. Viver comunhão é partilhar vida. No cristianismo, comunhão, do grego, lá no Novo Testamento, é koinonia, que se refere à união espiritual e participação na vida de Jesus, bem como companheirismo entre cristãos, expressa na partilha de vivências e no apoio mútuo. Ou seja, a comunhão, ela precisa produzir algo. Ela precisa produzir esse terceiro ponto aqui, que é o partir do pão. O verso 46 vai dizer, que eles perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se você pesquisar sobre a cultura hebraica, na cultura hebraica, o que significa o partir do pão, você vai encontrar a definição desse texto bíblico aqui, Atos 4, 32, 35. Vamos ler juntos? Todos os que creram... Vamos ler mais alto? Todos os que creram... não se consideravam donos de seus bens. Da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre eles havia... Entre eles não havia necessitados,
Pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro. Amém? Para o judeu, querido, a fração de um único pão, você pegar um pão e fracionar ele entre os irmãos, para que todos pudessem comer daquele mesmo pão, simbolizava unidade e comunhão entre os irmãos. Por isso eles partiam o pão de casa em casa, porque a igreja se reunia nas casas. Mas também a partilha dos bens e de recursos era uma demonstração de amor e de vida em comum. O partir o pão, ele é compartilhar e suprir. É um dos aspectos mais profundos da comunhão. E como é bom experimentar isso. Como é bom experimentar esse aspecto profundo da comunhão. Porque quando nós partilhamos aquilo que recebemos do Senhor, seja material, seja espiritual, seja afeto, nós estamos demonstrando aos nossos irmãos que nós os amamos e que desejamos ter uma vida em comum com eles e com Cristo. O quarto ponto que a igreja perseverava eram nas orações. Era uma igreja que permanecia orando unida. Era uma igreja que se reunia em oração. E Deus realizava grandes coisas através da oração daquela igreja. Atos 1, verso 13 e 14. Atos 1, 13 e 14. Foi? Não. Eu vou lendo aqui. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Eles chegaram da onde, queridos? Se você ler um pouco antes, você vai ver que eles acabaram de chegar do momento mais impactante da vida deles. A ascensão de Cristo aos céus. Onde Cristo deixa uma ordem, deixa uma missão, e aí eles voltam e falam, tá, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. E diz assim, chegou? Botou? Bota a NVT para mim, por favor. 13 e 14. Verso 13. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Agora o 14. Vamos ler junto bem alto? Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Então todos eles se reuniam em oração com um só propósito. E Atos 4:31, esse texto aqui, o texto que depois que Pedro e João são liberados da prisão, eles vão orar. Eles não vão para os outros irmãos reclamar e falar, nossa, a gente sofreu, não vamos mais querer saber de Cristo não, porque a gente apanhou, a gente sofreu. Não, eles vão orar. E a oração deles, e eu não vou ler a oração aqui para te deixar com um gostinho, para você chegar em casa e você ler, é uma oração pedindo mais ao Senhor. É uma oração dizendo, Senhor, eles estão levantando oposição, mas o Teu Espírito Santo pode nos dar ousadia para pregar ainda mais. Eles não tiveram medo. Eles colocaram diante do Senhor uma oração pedindo a Deus mais poder
mais ousadia para continuar falando o nome de Jesus. E o que aconteceu? Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Pregavam corajosamente a palavra de Deus. E a minha pergunta para você, querido, é o que fortalecia esses homens? Era uma igreja que orava junto. Era uma igreja que perseverava. Era uma igreja onde todos se dedicavam de coração. Não eram alguns. Não era um ou outro. A palavra diz que eram todos. Uma igreja sem oração é uma igreja sem vida. Uma igreja que não se comunica com o Pai é uma igreja distante dele. Para nós realizarmos a vontade do Pai, para nós realizarmos a missão do Pai, nós precisamos perseverar como igreja na oração. Sem oração não tem nada, não tem como. A igreja não se movimenta, a igreja não sai do lugar. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Não há como viver o verso 47 de Atos 2, se não praticarmos o verso 42. Eu coloquei ali. Não há como viver o verso 47 sem praticarmos o verso 42, que diz o quê? Todos se dedicavam de coração. Cabe a nós, querido. Cabe a nós, eu e você, o esforço para vivermos em unidade. É a nossa responsabilidade como igreja e como crentes em Jesus. Porque quando nós vivemos em unidade, quando nós entendemos que essa é a minha responsabilidade e não somente do outro, quando nós entendemos que é a minha responsabilidade, não do pastor, é minha responsabilidade, não do meu líder de célula, eu vou me comprometer a perseverar no ensino, na comunhão, na oração, no partir do pão. Nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente recebe do Senhor é com o propósito de fazer a obra dele avançar, de fazer a obra dele progredir. É de que mais e mais pessoas possam conhecer a ele. E para encerrar, querido, eu estou forçando para não chorar. Eu quero contar para vocês como que essa igreja foi importante na minha história e na minha vida, para que eu pudesse perseverar no Senhor. E é por isso que são 15 anos. E eu não me vejo em nenhuma outra comunidade de fé. Eu creio que Deus me plantou aqui. E eu só saio daqui no dia que Ele mandar. Eu tenho certeza que eu vivo numa igreja, que eu convivo, congrego numa igreja bíblica. E o pastor, quando me pediu para trazer essa palavra, ele pediu que eu botasse algumas fotos. Não sei se conseguiu botar. Conseguiu. E olha lá, para quem não tinha provas, eu tenho provas. A Flávia já cantou no Ministério de Louvor. Ali, essa foto aqui foi a primeira festa das células que a gente fez. Servindo com os irmãos, pode passar. O batismo ali, né, a gente tendo o privilégio de batizar pessoas que nós discipulamos aqui na igreja, né? Pode passar. Mas eu queria destacar essas fotos aqui. Alguns rostinhos ali vocês conhecem, né? Essa foto tem 10 anos. E
Você vê o tamanho do Pio, gente. Por isso a gente chamava ele de Pio. Porque ele era muito piquititico. Agora ele passou a perna em todo mundo, está maior que todo mundo. Essa data é muito importante para mim. Porque foi a minha formatura no seminário de música. E a igreja me enviou para o seminário. A igreja me sustentou no seminário. Pagava a mensalidade, pagava a minha passagem, me dava dinheiro para lanchar. E foi um tempo de muita luta, de muito sofrimento. Durante esse período que eu estava no seminário, o meu casamento acabou. Meu esposo foi embora. E nessa foto aqui tinha 1 mês que eu tinha pego a carta, o certidão do divórcio. E foi muito sofrido porque as minhas filhas eram muito pequenininhas, estavam ali, uma de um lado, outra do outro. E eu não tinha renda. E a igreja me acolheu. A igreja falou, não, você fica trabalhando aqui e a gente não tem condição de te dar um salário, mas a gente vai te dar uma ajuda. E toda vez que eu precisava, além daquele valor, né, que às vezes uma conta bate em cima da outra, às vezes você precisa de um alimento, eu corria aqui. Pastor, eu estou na igreja, preciso de ajuda. E o pastor vinha, e a tesoureira vinha, não era a Juliana ainda, era outra pessoa que está aqui na foto, muito carinho por eles que eu tenho. E me ajudaram em tudo que eu precisei. E depois dessa foto, desse momento aqui, que foi um momento de formatura, foi um momento de muita alegria para mim, algumas semanas depois eu estava enterrando meu pai. E ele não quis ir na formatura. Às vezes eu acho até bom, porque se eu olhasse, eu ia chorar toda vez. E essas mesmas pessoas que estão na foto aqui, foram as pessoas que estavam comigo no hospital, quando eu recebi a notícia. Foram as pessoas que passaram a noite, viraram a noite, comigo, com minha mãe, lá em casa. E eu sou muito grata a Deus por essa família. Sou muito grata a Deus. E no dia seguinte que eu enterrei meu pai, a gente precisou internar minha mãe, porque ela ficou muito doente enquanto ela cuidava dele no hospital. Ela contraiu tuberculose. E essas mesmas pessoas que estão ali naquela foto, elas não só iam visitar minha mãe todo dia, como elas doavam vida. Porque, como eu falei, minhas filhas eram muito pequenininhas e eu não tinha com quem deixar. E a Patrícia foi lá e pegou elas e ficou 1 semana cuidando delas, na casa dela e do pastor. E não deixava faltar nada para elas. E também nunca me pediram nada. Doaram vida. Doaram amor. Até a minha Flávia, que estão ali, que estão na foto comigo, muitas vezes nos levaram até o hospital. Porque o tratamento é longo, são 6 meses de tratamento. Precisava ir aqui em Araruama, não tinha. Tinha que ir a Abacaxá. E a gente não tinha carro. E os irmãos levavam, se revezavam. Thelma, pastor, e alguns irmãos que hoje não estão mais congregando aqui também, mas que têm todo o meu amor e gratidão. Se revezavam para poder levar minha mãe no hospital, eu ia com ela. E eu nunca vou me esquecer, queridos, porque teve um dia que a gente voltou para casa. E eu falei, o que eu vou fazer? Porque era eu sozinha cuidando da minha mãe.
E ela tinha que ter toda uma alimentação especial, ela tinha que ter todo um cuidado, né? Se separar talher e tudo mais. E o sistema imunológico muito enfraquecido. E um dia eu cheguei em casa e o pastor já estava esperando a gente. Cheguei na casa da minha mãe, né? Que eu cuidava dela na casa dela. E o pastor estava com um monte de bolsa. Eu falei, irmão, eu trouxe isso aqui para vocês, que os irmãos da igreja doaram para vocês. E trouxe várias sacolas de alimento e me deu um valor, um envelope, que o irmão que hoje já não está entre nós, está com Deus, escreveu assim, para comprar o hortifruti da Isabel. E ali, irmãos, mais uma vez eu vi o cuidado do Senhor na nossa vida. Essa comunidade de fé sendo usada por Deus para compartilhar a vida conosco. Talvez se eu passasse por tudo isso completamente sozinha, eu não estaria aqui. Talvez, não sei o que teria acontecido comigo, com a minha família. Mas se eu estou aqui, queridos, completando 15 anos com essa igreja maravilhosa, é porque Deus usou essa comunidade de fé para derramar a vida dele sobre a minha vida, sobre a minha família. E pode passar, Pio. Eu queria mostrar essa foto aqui para vocês, porque, como eu disse, se a gente não praticar o verso 42, o 47 não vai acontecer. Essa foto foi tirada em 2016. Hoje algumas irmãs não estão conosco, mas algumas estão ali, né? A Simara escondidinha ali, né? Tem a irmã Risalva, a Flávia. A Flávia está em todas, né? A Flávia está em tudo. Kátia, minha mãezinha ali comigo. Mas essa foto aí foi um dos primeiros eventos de mulheres que a gente fez quando a gente transicionou para a visão celular. E a gente perseverou muito, irmãos. A rede Lilás, ela é uma rede que persevera em Deus. E eu posso dizer que é uma rede que me abençoa muito, que dá muito trabalho, mas que a gente tem experimentado esse viver comunhão, partilhar a vida. Porque nesses 9 anos, nós podemos partir dessa foto para a próxima foto. E essa foto, ela expressa o verso 47 de Atos 2. A cada dia, Deus acrescenta os que vão sendo salvos. A nossa perseverança no ensino, na comunhão, no partir do pão e na oração, ela libera, cada dia, vidas e mais vidas para o reino de Deus. E se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você é fruto da perseverança de alguém, da perseverança de uma igreja que orou e que ora por você. Amém?